vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, deixe estar. Deixe estar, deixe estar, deixe estar. Confie nas palavras dela, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. Let be, let it be, let be. Haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar, vai. Haverá uma resposta, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. Let be, let it be, let be. Haverá uma resposta, vai passar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Deixe estar, vai passar, deixe estar. Haverá uma resposta, deixe estar. Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui,
dizendo palavras sábias, vai passar. Let be, let it be, let it be. Confie nas palavras dela, vai passar. Let be, let it be, let it be. Haverá uma resposta, vem amar e vai passar. Boa noite, Eva. Haverá uma resposta, vai passar. Tudo passa nessa vida. Passam as coisas boas, passam as coisas ruins, só não passa o amor de Deus. Então, quando tudo estiver difícil, lembre-se, né? Perfeito é Deus e o amor dele jorra abundantemente sobre todos nós. Não há nada maior que o amor de Deus. Nós precisamos sempre pensar nisso. Mesmo que o mundo diga, eu não te amo, Deus diz, você é o meu amor, você é a minha joia preciosa. Então, quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, não tem nada. Então, vamos acender a nossa lanterninha, rogando a Deus bênçãos para essa nossa noite. Todos os corações sejam agasalhados, abençoados, que a paz de Deus e esse amor infinito de Deus não se diminua diante das nossas dificuldades. Não nos esqueçamos que Deus preenche todos os vazios da nossa alma. E acontece muitas vezes de nós encontrarmos Deus nas dificuldades e nas tristezas, mas não tem problema. Como Jesus um dia disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. A mesma coisa é o nosso Pai. Ele também diz, vinde a mim. Então, que façamos essa grande viagem no caminho certo. O melhor caminho é aquele que nos leva a Deus. Vamos agradecendo, então, a espiritualidade que nos cerca, que nos envolve, agradecendo a Jerônimo Mendonça, a irmã Sheila e ao nosso queridíssimo Chico Xavier, que fica com o coração dele ligado ao nosso. Muito obrigada, Chico Xavier, por todas as mensagens, em especial aquelas mensagens que quando nós abrimos os livros nós pedimos, Chico, me dê uma luz, separa uma mensagem para mim. E o Senhor ainda ouve e nos envia essas mensagens tão consoladoras. Muito obrigada. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que mantém o Eva aceso, iluminado. Muito obrigada por todos que fazem essa guarda, né? Que tem esse cuidado com esse programa do Evangelho de Amor. São bem-vindos todos os que estão em nome de Jesus. Os nossos irmãos desencarnados possam também sentir o amor de Deus. Não há amor tão perfeito, tão sublime e tão grandioso como o amor de Deus. Que esse amor que nós falamos agora alcance os corações sofridos, os corações incompreendidos, os corações que pensam que estão abandonados. Jamais. Que Deus seja louvado. Nós pedimos permissão, então, para começar o Eva de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus, por esse Evangelho de amor, esse Evangelho de luz. Boa noite, Eva. Boa noite, Alex.
Alô, alô, meu povo, boa noite. E aí, gente, como estamos aí nessa quinta-feira? Primeiro dia do mês de julho, primeiro dia do semestre. Nós já estamos aí iniciando o segundo semestre de 2021, gente. A metade já foi. Mas nós temos esse dia ainda, né? Ainda são 20 horas e 46 minutos. Mas nós cumprimentamos também aqueles que chegam pela madrugada, os que vêm depois, né? Boa tarde, bom dia, boa vida. Um abraço especial aí, né? Um alô, alô para a turma do Fundão. É a Vera Schaeffer que pediu aí, gente. Nós estamos atendendo, né? E a gente agradece aí tanto alô, alô que vocês enviam para nós aí, né? É muito carinho. A gente nem consegue olhar todos, viu? Olha lá, ó, agora eu tô vendo aqui que a Márcia Weber já deixou um alô, alô por aqui, né? Então, gente, aniversariantes da noite, a dona Ellen, é a Ellen do Júnior, gente, lá de Porto Velho, da família Buscapé, tá fazendo era hoje. Parabéns, Ellen, a menina dos cactos, das plantas lindas, do sorriso lindo, de um amor verdadeiro. Deus te abençoe. Beijo. E desenhista, porque eu descobri, de primeira categoria, viu? Faz até caricatura, né, Jean? Eu achei que o desenho do Jean era da Ellen. Eu vou mostrar depois aqui, pra vocês verem a habilidade da Ellen, gente. O Jean também é um ótimo desenhista, né? Olha, o nosso querido Geraldo Birraia e a dona Rosângela estão completando hoje 26 anos de casamento. São bodas de Alexandrita. O Luiz Beto me contou aqui hoje. Parabéns, que beleza. Deus abençoe essa união. Nosso amigo Robson Rocha, lá de Mauá, também está aniversariando hoje, ficando mais experiente. Parabéns também ao Robson. Saudades. Muito bem. Gente, hoje eu tenho só uma fotinha para mostrar para vocês. Nós já passamos o mês de junho, né? Mas não é só festa junina, tem as festas julinas, né, ou não é? E lembra que as crianças enviaram muitas fotos? Agora tem a foto da criançada aqui. Olha isso! Quem tá aí no meio aí, ó, toda, a mais loirinha de todas aí é a Ana Cláudia Vitorino, gente, lá de Luz, nas Minas Gerais. Tá a família toda aí reunida aí, ó. Não sei se devia estar dançando quadrilha, né? Largaram os cavaleiros de banda e só tiraram o retrato das damas. Olha que beleza aí, ó. Mas estão aqui representando, né, os nossos evangelistas do amor na noite de hoje. Muito bem. Gente, Antônio Menezes, não é questão de economia aqui não, meu amigo. É questão de dar conta de organizar essas fotos aqui para poder, né, conseguir mostrar aqui. Colocá-las aqui não é muito simples, não. E hoje nós ainda tivemos que dar uma atualizada aqui no layout, aí vocês já perceberam, né? Uma coisa mais discreta. A Liz ontem achou que estava muito pesado já, porque também já estava terminando o mês das quadrilhas, né, gente? Das festas juninas. Então estava na hora já da gente realmente dar uma mudada aí, né? Tem uma mocinha fazendo 15 anos hoje, neta da Elcia, minha neta filha, Vitória Gabriele. Parabéns, Vitória Gabriele. Tenha uma linda vida. Parabéns, dona Vitorinha, senhorita Vitória. Pois é, meus amigos, o tema hoje é muito interessante. Eu acredito que seja talvez um dos mais consoladores. É uma grande contribuição para que a gente possa, né, retomar os nossos caminhos, né, mas no caminho correto, né? Chega de tomar a direção errada. E a base de Hamed para esse tema, para essa mensagem, né, no 18º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é um pedacinho do 5º item. Mas esse item é tão importante que eu decidi fazer a leitura na íntegra, nesse início aqui de Eva. Então, a espiritualidade, por meio da codificação de Allan Kardec, nos diz o seguinte, que a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e a estrada do mal é frequentada pela maioria. A da salvação é estreita,
porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços em relação a si próprio para vencer suas más tendências, e pouco se dispõe a isso. É este o complemento da máxima: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Tal é o atual estado da humanidade terrestre, porque, sendo a Terra um mundo de expiação, o mal a domina. Quando ela estiver transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Portanto, essas palavras devem ser entendidas no sentido relativo e não no sentido absoluto. Se este devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a grande maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de quais crimes essa humanidade poderia ter se tomado culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se toda ela está restrita a esta terra e se a alma não tem outras existências? Por que tantos entraves semeados em sua estrada? Por que essa porta tão estreita que só a minoria é permitido atravessar, se o destino da alma está fixado para sempre depois da morte? É assim que, com a unidade de existência, fica-se em constante contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários do passado. Somente assim pode-se compreender toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, primeiro convite, né, gente? Olha, bases de princípio da doutrina espírita, né? A vida era antes do berço, é e será depois do túmulo. Continua. Então, compreender as palavras de Jesus, pensando que a existência na Terra é a única nesse universo, só tem vida aqui na Terra, e pensando que com a morte tudo se acaba, infelizmente não é possível raciocinar, né, sobre essas palavras do Cristo. Por isso, a doutrina espírita vem aqui clarear, colocar luz, né, nessa nossa escuridão do desconhecimento. Cantemos por obséquio. Ó meu Deus, escute a minha voz, por amor, escute o meu coração. Hoje confesso a Ti meus desejos, meus segredos. As estrelas brilham lá no céu, mesmo assim me sinto perdido, mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe tua luz em nossos corações, fortalece a todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu, e
a luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. As estrelas brilham lá no céu, mesmo assim me sinto perdido. Mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe tua luz em nossos corações, fortalece a todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu e tua luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. Põe tua luz na dor do mundo. É uma linda canção, né, meus amigos? Maravilhosa. O pessoal está perguntando o nome dessa canção. Ó meu Deus, escute... Não, ó meu Deus, escuta a minha voz. Gente, essa é uma versão, né? Conta aí, porque tem algumas pessoas que ficaram surpresas aí com a música e estão ouvindo pela primeira vez hoje. Não sabem da história, né? A maioria já sabe, porque já acompanhou, né, gente? Mas alguns estão mais recentes aí. De vez em quando eu gosto de fazer uma versão. Eu sempre gostei. E já... Acho que foi o ano passado, né? Novembro, por aí. Ou bem no início desse ano, que eu fiz a versão daquela música Chiquititas. E ficou assim, né? Eu fiz, não, né? Os espíritos ditam para mim. E eu fiz a adaptação. É linda mesmo, é profunda. E eu acho assim, que além de bonita e profunda, ela é consoladora, ela consola, né? E se consola, acaba nos curando. Às vezes cura até de um mau humor, de um... Como é que a gente fala? De uma ingratidão, de uma revolta. Às vezes você ouve, assim, ela toca o seu coração, ela fala, é fundo. Ela é preferida aí de muita gente, viu? Vamos lá. Gente, da leitura que nós realizamos aqui, Hamed, né, destacou o seguinte trecho para dar embasamento para a mensagem dessa noite. O livro, né, Renovando Atitudes, pela mediunidade do Francisco do Espírito Santo Neto, tá? Hamed é o Espírito quem ditou esse livro. Porque essa porta é tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está lixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência,
se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. Então é com base nessa mensagem aqui que Hamed então nos traz: todos são caminhos. Bom, provavelmente todos nós tenhamos experiências nessa vida que após podemos parar e pensar assim: nossa, escolhi um caminho totalmente sem serventia, não serviu para nada. Aquele pedaço da minha vida ali foi perdido. Sem aproveitamento técnico, não tem essa expressão? É sobre isso que Hamed vem conversar com a gente. Ele diz assim, ó: também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial de nossa educação. Então ele vem confirmar aqui algo que a gente tem trabalhado no EVA, né? Tudo tem ou traz um propósito educativo. Toda situação nessa vida nos ensina, se nós nos colocarmos como aprendizes. A cada tropeço é preciso aprender, levantar novamente e retornar à marcha. Tudo o que sabemos hoje, aprendemos com os acertos e erros do passado. E cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. Então, as decepções, muitas vezes, aquilo que a gente chama de erro, de falha, se nós nos prendermos e não aprendermos com as situações, o medo toma conta e a gente não enfrenta as próximas, né, que surgem todo dia na nossa frente. E se não enfrentarmos, não evoluiremos. A estrada por onde transitamos hoje é a nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida, no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso. Então, gente, olha que é muito específico, né? Essa afirmação de Hamed aqui, ó. Porque cada um de nós transitamos numa estrada que é só nossa. Então, é exatamente essa estrada por onde você transita que te serve como via, como caminho, como senda de crescimento espiritual. E que vai te levar a entender melhor a vida, compreender a vida. Para isso é preciso parar, é preciso pensar, é preciso raciocinar, é preciso meditar, é preciso refletir e assim por diante. Devemos, no entanto, orienta Hamed, indagar de nós mesmos. Será que este realmente é meu melhor caminho? Será que, porventura, está correto o caminho por onde eu transito? Será que eu estou na estrada correta, que me levará na direção da luz? Nós temos consciência para onde estão sendo direcionados os nossos passos? Ou estamos andando assim, perdidos, sem rumo, sem saber de onde viemos, muito menos onde estamos e muito menos ainda para onde seguimos? Pensemos e cantemos, por gentileza. É preciso parar que seja um segundo o que é feito do mundo onde chegamos agora.
É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir o caminho em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso parar, que seja um segundo, o que é feito do mundo, onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso seguir o caminho em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso parar, nem que seja um segundo, nem que seja um minuto, nem que seja uma hora. Nós estamos aqui, né, gente? De certa forma, nós estamos parados aqui para pensar sobre os nossos caminhos, né? Bom, será este realmente meu melhor caminho? Eu não tenho dúvida que essa é uma pergunta muito recorrente, pelo menos para a maioria dos que estão conectados agora, nesse instante aqui no Evangelho de Amor.
E é muito interessante que nem sempre a nossa resposta é positiva. Muitas vezes a gente se questiona se este caminho que estamos seguindo é o melhor e a nossa consciência diz assim, não é. E aí? Continua por ele? Muda? Troca de caminho? E às vezes a gente troca o caminho. E passa um pouquinho e você fala, poxa, mas o caminho certo era aquele que eu estava. Me enveredei por um outro caminho, representado pelas portas largas, né? Do recado da noite aqui. Você já... Hoje, a maioria das empresas, né, direcionam as filas como fila única. Mas algumas ainda não se utilizam de filas únicas, né? Tem várias filas. Supermercado, por exemplo. Quem de nós não tem uma experiência dessa? Às vezes casa lotérica, né? Dependendo de como ela ainda procede, a gente para e pensa, você olha e você tem que tomar uma decisão. Tem várias filas, né? Vamos pegar do supermercado, a fila de banco, e você vou em qual? Tem muito caixa eletrônico ainda também, que não é fila única, né, gente? E aí você faz aquela matemática, você calcula, você olha o tamanho do carrinho da pessoa ali, você olha para o padrão do atendente do caixa lá, você fala assim, aquele ali parece que é mais ligeiro. Eu acho que eu vou nessa fila, ou eu vou naquela. E muitas vezes parece que está tudo errado. Já aconteceu isso com você? Você escolhe aquela fila que você achava que ia ser atendido primeiro, de repente, pronto. Você ficou por último, travou o caixa. Tinha uma moça só com a sacolinha na mão, de repente chega o marido dela com um carrinho daqui. Parece um caminhão, passa na sua frente. Você fala, meu Deus, aí você olha na outra fila, já entrou mais gente. Vou mostrar um filme aqui para vocês. Ele é antigo, talvez vocês já até conheçam. Mas tem um recado muito interessante nessa história da gente ficar parecendo macaco, né? Pulando de galho em galho. Olha o cuidado que a gente tem que ter, porque na nossa vida a situação é muito parecida. Tem uns bichinhos que vão aparecer, eu não sei se são ursinhos, me parecem ursinhos, né? Tem uns desenhados de preto e um desenhado de vermelho. Acompanhe esse ursinho desenhado de vermelho, por favor. Vai me dizer que isso aí nunca aconteceu com você. Muitos já reconheceram aí, né? Eu já percebi. Gente, é assim. Então nós precisamos, né, usar mais do GPS,
chamado Jesus, atualmente, né, ainda subsidiado pela doutrina espírita, no nosso caso aqui, para fazer uma escolha, né, e ser um pouco mais persistente, porque às vezes a gente entra na situação desse moço aí, ó, ele já poderia ter sido atendido. No final das contas aí, fechou o estabelecimento, né? Aí aparentemente é uma filha de um banco, né? Luiz Beto tá lembrando aí do trânsito. Acontece isso muito também, pedágio, praça de pedágio. Ixi, comigo já foi demais. Você vem assim tal, e reduzindo a velocidade e tem que escolher. Às vezes tem 8, 10 opções, né? Você procura sempre bancar o esperto e nem sempre a gente consegue, né? Pois é. Mas tudo é aprendizado. Todos são caminhos. E aí Hamed inteligentemente nos convida a observações justas, dizendo que tudo tem propósito, inclusive as nossas dúvidas. Por isso, o convite é para que juntos nós raciocinemos o seguinte: se Deus, perfeição suprema, nos criou com a probabilidade do engano, modelando-nos de tal forma que pudéssemos encontrar um dia a perfeição, é porque contava com os nossos encontros e desencontros na jornada existencial. Segundo, se Deus nos gerou falíveis, não poderá exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis, pois conhece nossas potencialidades e limites. Terceiro, se criaturas como nós aceitamos as falhas dos outros, por que o Criador, em sua infinita compreensão, não nos aceitaria como somos? Quarto, pessoas não condenam seus bebês por eles não saberem comer, falar e andar corretamente. Porque espíritos ainda imaturos pagariam por atos ou pensamentos que ainda não aprenderam a usar convenientemente pela sua própria falta de madureza espiritual. Quinto, o que pensar da bondade divina que permite que as almas escolham seu roteiro, de acordo com o livre-arbítrio, e depois cobrasse aquilo que eles ainda não adquiriram? Daria para pensar num Deus justo, se ele assim o fizesse? Seria ele bondoso, cobrando algo daquele que não tem ainda as condições plenas para oferecer? Na prece inicial aqui, a Alice comentou o seguinte: talvez o mundo não te ame, mas Deus te ama. Esse recado de Hamed nessa noite, gente, é exatamente esse convite para que a gente possa retomar, né? Aí a religião na sua essência, né? Retomar essa nossa conexão com o divino, com o Criador, com o Pai. Talvez essa atitude da nossa parte, porque Deus não desconecta de nós. Nós é que pensamos que estamos desconectados. Desamparados, desprovidos, né? Às vezes até o contrário, castigados e assim por diante. Não é isso. Mas a grande mensagem, né, o grande recado desse trecho aqui é que no final das contas, gente, como diria Madre Teresa de Calcutá, né? No final das contas, é entre você e Deus. Essa mensagem aqui tem muito a ver com o que você disse lá naquela prece. Poderia fazer o obséquio de compartilhar com o pessoal?
Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê um mundo melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que, no final das contas, é entre você e Deus, e não entre você e os homens. Texto atribuído a Madre Teresa. Eu quero dedicar essa música aqui para Arlete. Viu, Arlete? Lembrei daquele dia que você rogou a Maria. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo cende sulle ferite, le porta via. La voce di Maria, dolce melodia che ci porta ao cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, sul sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra al cuore sempre di più in nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia. La voce di Maria, lo sguardo di Maria, sul sorriso dolce che mi fa cantare, sei la mamma mia.
Deus abençoe a todos, né? É uma grande consoladora. Que assim seja. A divindade é puro amor e sabe muito bem de nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos. Você tem dúvida que Deus te conhece? Sabe o que está acontecendo fisicamente, sabe o que está acontecendo mentalmente, psicologicamente, como é que está o nosso espírito, como estamos, pois somos espíritos, né? Ou seja, a divindade, ela sabe tudo da nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos. Gente, isso aqui é mais ou menos assim, ó, toda queda, todo tombo nosso, é como se a providência divina colocasse um colchão daquele de espuma, espessa e macia, para suavizar as nossas quedas. E se a gente pensa que a nossa vida não tem nada de suave, faça a seguinte reflexão: imagine se a providência divina não estivesse agindo. Você acha que a gente suportaria? Jamais. Na justa sucessão de espaço e tempo, condizente com o nosso grau de visão espiritual, recebemos por meio do fluxo divino a onipresença, a onisciência e a onipotência do Criador em forma de, abre aspas, senso de rumo certo, fecha aspas, para trilharmos as rotas necessárias à ampliação de nossos sentimentos e conhecimentos. Alex, eu não sei se eu entendi isso aí direito, não. Eu vou traduzir para o goianês, então. Faz tempo que eu não faço uma tradução para o goianês aqui. Eu gosto de traduzir Emmanuel para o goianês, né? Agora eu vou traduzir Hamed. O que Hamed está dizendo aqui é o seguinte, gente. É que nós trazemos na nossa consciência, deixa eu entender aqui direito, um GPS divino. É um mapa com a nossa rota evolutiva desenhado por Deus. Quem usa aí um Waze, o Google Maps lá, né, ou outro aplicativo aí de mapas, sabe a importância que é ter um roteiro para se seguir quando você não tem domínio do caminho, não é verdade? Nós que temos essa oportunidade e necessidade das viagens contínuas, ai de nós se não fossem esses aplicativos, se não fosse o GPS. Mas vamos pensar na vida aqui, né? Porque são caminhos, todos são caminhos. Quando você vai programar, né? Estou chovendo molhado para muitos, mas é importante para criar a linha de raciocínio. Quando você vai programar uma rota de viagem, né? O programa ele te dá opções. Olha, essa aqui é a rota mais barata, não tem pedágio e tal, mas ela é tantos quilômetros a mais. Essa aqui é a rota mais rápida, mas você vai ter isso, isso e isso. Essa aqui é a mais segura, porque é assim, 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 mas vai demorar assim, assado. Te dá opções e você faz a sua escolha. Mas muitas vezes a gente vai lá e faz a escolha. E no meio do trajeto, nós temos livre-arbítrio, não é? Para mudar os caminhos da nossa vida, nós não vamos ter livre-arbítrio para mudar o caminho de um veículo. Quem aqui nunca contrariou aquela moça do Waze lá? Ou rapaz, né? Depende da voz que você escolhe. A voz do Google. A moça fala assim, ó, a 100 metros vire à esquerda. Aí você dá uma olhada assim e fala assim, não, mas lá na frente parece que tem um trem bonito lá para ver. Não, eu vou mais uns 2 quarteirão, depois eu viro. Aí ela vai refazer mesmo o caminho aí para mim, não tem importância, eu não estou com pressa. E aí a gente vai teimando com a voz. Ela vira para cá, você vira para ali.
Tem um não sei o que ali na frente ali, você não está nem aí, você vai e segue numa velocidade acima do que ela está. A gente vai contrariando a voz do Google. Só que tem uma diferença nesse senso de rumo certo, divino que tem dentro de nós. Gente, teimar com a moça do Google é uma coisa. Teimar com Deus é outra. Então, se o Google contratou uma moça para narrar o roteiro da viagem física, material aqui, Jesus também tem uma voz que fala por ele. Aliás, Deus tem Jesus como a voz que fala por ele. Então, se a gente tem dificuldade, às vezes, de falar assim, mas como que eu vou me conectar com esse senso de rumo certo da providência divina, da divindade? Jesus é a voz do GPS divino. Então, a gente vai ter que parar e escutar mais Jesus. De vez em quando você tá na estrada da vida, aí a voz do GPS divino vai dizer assim, ó, a 100 metros, perdoe 70 vezes 7 vezes. Às vezes você acelera demais, o limite de velocidade era 80, você põe 180, causa um acidente ali, faz aquela confusão ali na estrada da vida. Aí a voz do GPS fala assim, ó, vá e não peques mais. Diz a máxima, continua Hamed, não se colhem figos dos espinheiros. Ora, como impor metas sem levar em conta a capacidade de escolha e de discernimento dos indivíduos? Efetivamente, nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque, em verdade, optamos por ele, na época, segundo o nosso nível de compreensão e de adiantamento. Se, porém, achamos hoje que ele não é o mais adequado, não nos culpemos, simplesmente mudemos de direção, selecionando novas estradas. Então, já que a gente está parado aqui hoje por 1 minuto, a gente pode parar e pensar nisso, né? Está precisando rever os caminhos? Sou um barco à vela, solto no mar. A direção é o Senhor quem dá. Em águas profundas eu vou navegar, sem medo de naufragar. O vento que me leva é o Espírito, brisa leve que acalma o mar. De dia o sol, à noite o luar, seguro estou naquele que me guia. E não há tempestade que me impeça de navegar. Grande é o meu Senhor, forte
forte é o meu Senhor. Sou um barco à vela solto no mar, a direção é o Senhor quem dá. Em águas profundas eu vou navegar, sem medo de naufragar. O vento que me leva é o Espírito, brisa leve que acalma o mar. De dia o sol, à noite o luar, seguro estou naquele que me guia. E não há tempestade que me impeça de navegar. Grande é o meu Senhor, forte é o meu Senhor. É o meu Senhor. Forte é o meu Senhor. A Ângela comentou agora há pouco que os caminhos, né, são diversos, mas o destino é um só. Tem sentido demais, né, Ângela? Lá na minha terra o povo falava que toda estrada levava na venda, ou toda estrada leva na venda, né? A turma aí do meu tempo aí, ó, meu povo aí sabe direitinho o que é venda, né? Era os supermercados das fazendas antigamente, né, gente? As vendas de beira de estrada e tal. Então o ditado era esse: qualquer caminho leva na venda. Se você quiser atualizar aí para ficar mais fácil, né? Qualquer estrada te traz a Brasília, independente de onde você esteja. Agora, umas de forma mais rápida, outras bem mais demoradas, outras com muitos empecilhos, e por aí vai. Então, uma prosa como essa de hoje do Hamed aqui é um convite a passear, um passeio, né, pelo nosso passado, identificando aqueles caminhos que não trouxeram, assim, aparentemente, tanta vantagem, mas não com o propósito, né, de se martirizar, muito pelo contrário. É de se posicionar, né, se perdoar, inclusive. Eu acho que essa conversa de hoje aqui é um grande convite para o auto-perdão e de retomar a caminhada. Evangelicamente, usando como GPS a providência divina na pessoa de Jesus. Esse filminho que a gente vai assistir agora é uma animação e ela é muito interessante porque talvez, né, talvez não, certamente nós vamos caminhando, né, nesse instante agora para o mundo regenerado, na sequência nós vamos seguir para mundos felizes. Então a felicidade, gente, por mais que a gente possa experimentá-la, né, no caminho, ela acaba sendo um destino nosso.
E qualquer caminho nos levará à felicidade, pode ter certeza disso. Só que, de acordo com Jesus, a porta estreita é mais eficiente. É a que nos escolhe. Enquanto a porta larga só chama. Os chamados são muitos, os escolhidos são poucos. Esse vídeo é um grande convite à reflexão, viu? Porque o nosso conceito, o que é felicidade para nós, é o que nos impulsiona a escolher caminhos. Acompanhem. Eis-me aqui, renasci, tua luz brilhou em mim, posso segui-la, eu sei, conseguirei recomeçar, enfim. Contigo a me guiar, tenho forças pra seguir meu caminho, pois comigo estás. Tenho forças pra seguir meu caminho, pois comigo estás. Vencerei, basta acreditar. Dependerá de mim acertar o passo e seguir. Quero colher a paz, quero sim. Se a tempestade vem, sei que o sol aquece e brilha em minha alma, pois comigo estás. Sei que o sol aquece e brilha em minha alma, pois comigo estás. Posso sentir teu olhar, não pedes nada de mim. Teus passos seguirei, não temerei mais a dor, conseguirei lutar, não vou desistir. Se teu amor conduz minha vida, eu te entrego agora. Cuida bem de mim, minha vida, eu te entrego agora. Cuida bem de mim. Cuida de mim. E aí? Eu admiro, né, essas pessoas que têm essa capacidade, né, de sintetizar uma realidade tão bem em 2 minutos. Gente, mais uma vez,
a escolha, né, desse vídeo aí tem um sentido muito grande, porque se nós estamos falando aqui de um senso de rota que já está instalado em nós, que é divino, mas que atualmente nós substituímos, é uma substituição mesmo, por um aparelho como esse. Porque esse bichinho aqui, ele além dos aplicativos que nos ajudam em muito, são muito úteis, né? Não temos dúvida disso, mas por trás tem muita coisa que a gente ainda não entendeu. Muita gente. Esses aparelhos, essas tecnologias, né, estão exercendo um poder de governança mundial. Nós não entendemos isso ainda. Porque eles nos direcionam. Vira para cá, vira para ali, vira para outro lado. Nós não estamos conseguindo aproveitar aquilo que é bom, peneirar, né? Tipo catar feijão, tira as impurezas e aproveita aquilo que serve. Estamos sendo induzidos. Foi o que nós vimos ali. Então, é o momento da gente parar, não simplesmente para sermos mais compreensivos com a gente mesmo, né? Entender que o Pai, ele nos criou assim falhos ainda, né? Perfectíveis, que Ele tem a tolerância conosco, mas é para parar e pensar, que GPS que eu estou seguindo? Que senso de rota que está me direcionando? Segue Hamed dizendo o seguinte: a trilha que nós denominamos errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido do nosso melhor, pois sem o erro provavelmente não aprenderíamos com segurança a lição. Beleza, mas até quando nós continuaremos caminhando na direção do abismo de nós mesmos? Porque a queda, gente, não é para fora, é uma queda para dentro também. Então, só será aprendizagem no sentido do nosso melhor se nós reconhecermos e tomarmos posse dos nossos próprios passos. Nós mesmos é que nos provamos. A cada passo experimentamos situações e pessoas, e delas retiramos vantagens e ampliamos nosso modo de ver e sentir, a fim de crescermos naturalmente, desenvolvendo nossa consciência. Ninguém nos condena. Nós é que cremos no castigo e por isso nos autopunimos, provocando padecimento com nossos gestos mentais. Quem aí não está padecendo? Então, Hamed vai concluindo dizendo o seguinte: aceitemos sem condenação todas as sendas que percorremos. Aceita. Não fica se martirizando também não, porque isso não vai te levar a nada. Eu tive a oportunidade de conversar com o motorista de Uber essa semana, ele me deu uma aula em 20 minutos. Pensa num cara que acho que os últimos caminhos dele, tudo errado na visão humana. E o cara fala assim, cara, não adianta eu ficar parado ali, sentado na beira do meio-fio, chorando, eu tenho que reerguer, levantar a cabeça e seguir para diante. Todas as sendas, todos os caminhos são válidos se lhes aproveitarmos os elementos educativos, porque assim somadas nos darão sabedoria para outras caminhadas mais felizes. Então,
Para e pensa nesses caminhos que você até hoje não viu vantagem nenhuma. Encontre um propósito educativo ali, alguma coisa você pode aprender para que você possa seguir adiante. Mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminhos do mal, não são excursões negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser reeducativas e compensatórias a longo prazo. Mas, quem sabe, nós podemos trazer para um médio prazo. Quem sabe ainda, dependendo do nosso empenho, e estado de consciência, para curto prazo. Cada um percorre a estrada certa no momento exato, de conformidade com seu estado de evolução. Tudo está certo, porque todos estamos nas mãos de Deus. Ponto. Esse é o recado de Hamed da noite de hoje. Cantemos, por gentileza. Se compreendesses como te amo, se conhecesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se soubesses como te amo, se entendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se conhecesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se conhecesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz. Se compreendesses como te sonho, se conhecesses como te sonho, saberias o que é aguardado para ti. Se conhecesses como te sonho, se compreendesses como te sonho, deixarias que te embalasse uma canção. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em mim. Se compreendesses como te sonho, se conhecesses como te sonho, saberias o que é aguardado para ti. Se conhecesses como te sonho, se compreendesses como te sonho, deixarias que te embalasse uma canção. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em mim. La, 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 yeah, la, yeah, la, yeah, la, yeah.
Sim. Então nós vamos agora nos posicionarmos para recebermos as emanações, as vibrações do mais puro amor. Nosso passe. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Agora nós vamos partir para a fluidificação da água, agradecendo a bondade desses benfeitores, que não nos deixam órfãos hora nenhuma, sempre cuidando de nós e daqueles a quem nós amamos. Que a nossa água receba toda a energia de que nós necessitamos e que saibamos apreciar
convertendo em amor todas as bênçãos que são derramadas sobre nós. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Bença vovó, orientou e me limpou. Esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu. Em suas orações a preta velha não me esqueceu. A preta velha me ensinou que é preciso trabalhar para conseguir um casuar. Mas não é pra me esquecer de ser feliz com o que a vida já me deu aqui. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Orientou e me limpou. Esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a todos os espíritos que nos abraçam, nos consolam, nos confortam, compreendem as nossas dores, mas sempre nos dizem palavras tão abençoadas. E uma das expressões mais marcantes e mais importantes, que provavelmente nós ouvimos na boca do Chico Xavier, uma das mais importantes,
É muito melhor ser ferido do que ferir, ser humilhado do que humilhar. Então, meus irmãos, aprendamos a deixar com Deus essas coisas que nós não sabemos resolver, e que essas bênçãos infinitas derramadas sobre cada um de nós sejam conservadas no nosso coração, para que possamos ser melhores, para que entendamos que se dói no outro, pode ser que doa em nós também. Então aprendamos para provocarmos alegrias e não lágrimas. Cada lágrima, cada dor que nós provocamos vai sendo depositada no banco das nossas contas a pagar. Vamos esvaziando esses bancos, vamos saldando essas contas com a força do amor de Deus que habita em cada um de nós. Meu abraço e meu amor, Jeromão. Então nós agradecemos a espiritualidade amiga e todos aqueles que vieram em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje, desse momento, melhores do que nós chegamos, com os corações enternecidos e com a responsabilidade de pensarmos em tudo que foi explanado, tão importantes considerações acerca do caminho, e que os nossos pés estejam preparados, pois nós não andaremos jamais por caminhos que não sejam os nossos. Uma hora o nosso caminho estará à nossa frente, é inevitável. Podemos desviar, mas andaremos nele de uma forma ou de outra, e que ao encontrarmos os nossos caminhos, que eles sejam de grama macia, de flores, de terra fofa, e não de pedras, espinhos e cacos cortantes. Vamos cuidando dos nossos jardins, dos nossos caminhos, pois é aí que nós vamos colher, e não nos caminhos e nos jardins alheios. Que Deus abençoe a cada família, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, graças a Deus. Muitas bênçãos nós recebemos agora, muito consolo, muito conforto, graças a Deus. Agora os recadinhos, né, Alex? Fiquem para os recadinhos, não saiam. São rápidos. Primeiro, contar para vocês, né, que amanhã nosso tema vai emendando, né? Eu diria assim, parece aquelas coxas de retalho, assim. No final a gente percebe que a obra vai ficando muito bonita, né? Ligar-se a Deus, gente. Esse é o tema de amanhã, né? Se a providência divina permitir que nós estejamos aqui. Pedimos também, mais uma vez, né? Se fez sentido para você, se está te ajudando, né? Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, né? Ative o sininho. Esses dias o sininho fez uma diferença aqui, né? Porque a nossa conexão caiu totalmente, nós tivemos que reiniciar e rapidinho vocês estavam aqui de volta. A gente viu que
ativar o sininho realmente contribui, né? Muito bem, ontem eu falei que eu ia mostrar mais uns trem aqui, você lembra, né? Só eu que sei, que depois eu tomo uns puxão de orelha. Você acha que eu mostro primeiro ao vivo ou mostro primeiro os retratos que eu tirei? Não, tanto faz. Não, eu vou deixar você escolher. O que você acha? Eu mostro primeiro os retratos? Eu fiz retrato, eu pus até moldura aqui no retrato. Mostra os retratos. Então vamos mostrar os retratos. Eu acho que ao vivo é mais bonito que nos retratos, mas vamos ver. Gente, atenção, atenção. Olha o que nós temos. Tá pronto? Esse aqui já tá pronto? Só falta a assinatura lá, não é? É. Pode comentar aí. Isso aqui é a mãe da criança? Essa tela aí se chama Alegria. Deixa eu chegar aqui. Chegou aqui, ó. Essa tela se chama Alegria. O Alex pôs uma moldura virtual nela, ela está sem a moldura, né? É porque a artista disse que com essa tela aí combina uma moldura madeirada, é isso, não é? Sim. Pois é, eu fiz o desejo aí, ó. Mas aí é o gosto, né, da pessoa, uma moldura clarinha, azul também combina. Cada um, né, tem o seu gosto. Essa tela se chama Alegria. Eu fiz uns recortes aí, ó, para o pessoal perceber. Tem coisas escondidas nessa tela, gente. Olha aí, ó. Talvez a maioria só tivesse identificado as flores, né? Mas tem borboletas. Tem tanta coisa quando a gente para olhar ela de mais próximo, né? Dá para perceber um monte de coisas. Esse aí é o recorte. São né? recortes. Eu fiz aí uns quadrinhos aí, ó, com fotos bem aproximadas, né? Gente, dá pra ver a textura, não dá? Eu acho que dá. Essa flor amarela centralizada é amarela, vermelha, branca, roxa, sei lá quantas outras cores tem aí. Dá pra ver que ficou um relevo da tinta, né? Muito bacana. O Antônio Menezes falou que essa tela combina com ele. Que bom. Se você é uma alegria, né? Que bom. Eu fiz até umas simulações aí na sala da pessoa. Ó, se você quiser já ir pensando aí como é que você pode aplicá-la. Tem mais ainda. Quem já conseguiu visualizar aí, gente? Na sala de casa aí, ó. Vai pensando. Olha essa também, ó. Mais uma. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Mais uma, antes da gente mostrar ela ao vivo e a cores, né? Então, aí o pessoal está perguntando aí, né? Curiosidade. Quando assina, quem assina, né? Por enquanto, os espíritos não querem, né, que seja revelado. Mas quem entende de arte aí vai identificando os espíritos, né? Por enquanto, assino eu, né, com 2 pontinhos ou 3 na frente para saber que é inspirada. É grandona, gente. Já tá aparecendo lá pro povo. Se você fizesse um tiquinho lá do outro lado, você já tá... Aí, só. Olha você lá do lado da obra. Deixa eu chegar mais pra cá que fica mais fácil pra você aparecer. Vai ficar meio... um pouquinho torto. Gente, mas dá pra ter uma ideia aí, né? Eu acredito. Eu não tô conseguindo olhar os comentários aqui, não, mas... Deixa eu tentar afastar mais aqui. Ana Maria Gambini falou que pintou a sala dela e deixou lugar lá para o quadro. Ó. Se deixar por minha conta, gente, eu só faço flores. Você tem mais uns... eu descobri que não é tema, né? É motivo que chama? Eu gosto muito, né? Aí o pessoal de lá ajuda. Ela combina em lugares que precisam de alegria, né? De trazer energia para a pessoa assim, se renovar, né? Ela olha e já recebe de cara uma energia. Então, tem vários lugares, né, que ela é indicada. Você pode colocar no quarto.
pode colocar na sala, pode colocar no consultório, pode colocar na escola, pode colocar no hospital. Ela é alegria. E essas borboletas o que eu consegui identificar aqui são 3. Elas têm um efeito, gente, parece que são transparentes. Quando você olha assim bem aproximado, dá uma impressão que são transparentes. Viu? Elas são transparentes. Legal. É isso aí. Amanhã mostra outra, né, Alex? Tem mais. Muito bem. Tá visto, né, gente? Tá mostrado aí, então, ó. Gente, hoje eu coloquei lá no meu Instagram e no Face uma foto de um pedacinho da tela dos meus passarinhos do além, porque eu nunca vi passarinho daquele jeito aqui. Eu tentei apagar, mas os espíritos disseram que não, que era para deixar daquele jeito. Aí eu tirei foto de um passarinho só. Quando eu fui olhar, tá cheio de passarinho naquele pedacinho. Falei, ué, porque eu escrevi passarinhos do além, tem uns passarinhos branquinhos misturados. E aquilo é só um pedacinho, né? Porque a tela é aquela tela grande do São Francisco. Aí um monte de gente lá no Instagram que não participa da live, né? Olhando a tela e falando, mas que tela linda, que não sei o que. Eu falei, gente, isso aí é um pedacinho, não é a tela não, né? É só um passarinhozinho pretinho que tem lá. E eu achei curioso, porque de alguma forma tocou as pessoas, né? Elas olharam, pararam, como disse, o que é isso aqui, né? Esse pedacinho aqui. Então elas têm sim uma energia muito, muito boa, muito feliz, né? Um simples passarinho do além faz a gente parar e refletir, né? Eu falei com o Alex que são as telas que curam. E em primeiro lugar, né? Elas estão curando a mim, né? Então nada é por acaso. Então Deus está me dando essa bênção, porque nós todos temos o que curar nessa terra, né, meus amigos? Gente, ela queria desmanchar os passarinhos. Eu queria. O espírito falou, não. Eu estou pensando aqui, o pessoal está perguntando se vai ter uma nova rifa. Eu estou pensando em rifar isso tudo de uma vez só. O que você acha, Alex? Então, eu imaginei o seguinte, a direção das rifas solidárias que é aquela mocinha lá da Minimis, né? Lá de... eu pensei. A sugestão dela é o seguinte, é para você escolher as 5, tem mais de 5 aí já, né? Para você escolher 5 e colocar na rifa. E assim, ó, serão 5 ganhadores, lógico, né? Pela Loteria Federal para dar credibilidade. O que ganhar com o primeiro prêmio, ele vai ter direito de escolher entre as 5. Ele tem 5 opções. Ele escolheu, sobraram 4. O segundo prêmio escolhe entre as 4. O terceiro prêmio é entre as 3. O segundo é entre as 2. Aliás, o terceiro e assim até o quinto que fica com a quinta tela, né? É uma sugestão dela. Gente, alguém está perguntando aí se eu me desdobro quando eu estou pintando. Levanta essa tela aí de novo, Alex. Eu quero contar uma curiosidade. O Alex estava do lado, ele vai se lembrar disso. Eu estava pintando essa tela e pintei as flores, normalmente, né? E tal, e dei por acabado. Aí o autor, você lembra disso? Aí dei por acabado e deixei lá secando. Aí o autor estava prontinha a tela. E aí o autor espiritual chegou perto de mim e disse assim: eu queria colocar essas flores para frente. Eu queria dar vida a essas flores. Você aceita mexer de novo? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou dar vida a essas flores, né? Eu falei, não, mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar receber a sua indicação aí, o seu direcionamento. E voltei a tela para o cavalete. E quando eu peguei o pincel e comecei, gente, ele começou um choro, e eu junto, né? Aí eu comecei a chorar junto com ele, porque ele estava grato que eu ia atender, né?
o pedido dele. E assim, como que eles são humildes, porque a gente não consegue retratar a mão deles, né, 100%, nem a ideia deles, porque o instrumento aqui influencia, né? Então, assim, a humildade dele de aceitar ser dessa forma e a emoção, porque a sugestão foi aceita, né? Então, eu achei que estava tudo pronto e ele veio e pôs essas flores para viver, como diz ele, né? Então, assim, a gente participa de certa forma, né? Às vezes eu escolho, né, aquela cor do fundo, né? Aí eu começo a desenhar, né? Aí eu fiz o do São Francisco mesmo, eu fiz um céu azul clarinho, fiz uma cidade toda amarela, mais para cá. Eu não sabia o que era, de repente o céu ficou de toda cor, a cidade virou um jardim, o São Francisco foi para o meio, assim. Eu tenho minhas vontades, né? Eu começo e depois tudo se transforma. É muito interessante, porque o Alex filmou alguns, vocês vão ver, né? Eu começo a Elizabeth ali, né? E de repente a Elizabeth ganha uma ajuda e a espiritualidade trabalha. Então, eu estou trabalhando a minha cura através desse serviço, né? É um serviço de amor. E ai de nós, se não colocarmos as sementes que nós recebemos no solo fértil. Cada um de nós tem muitas sementes. Esses dias o Espírito me disse, nós pensamos que você fosse retornar sem lançar essas sementes. Ou seja, olha o risco, né, que eu corri de retornar sem colocar esse dom que Deus me deu semeado. Então, pensemos aí, cada um de nós, todos nós recebemos sementes, todos nós. Então a gente tem que procurar aí para ver se está semeando. Graças a Deus essa pandemia fez esse meu dom aí resplandecer, porque talvez, né, se eu não tivesse aqui há 400 e tantos dias, talvez não desse tempo, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, gente. Vamos semear, né? O pessoal está perguntando aqui qual seria o propósito da rifa solidária das telas. Além de dar oportunidade, lógico, né, para quem não pode comprar uma individualmente, né? O que mais seria? Já tenham ideias? Bom, é muita coisa, né? É muita coisa. Uma delas é atender o nosso povo, né? Mas a gente lista tudo aí, se for levar adiante a rifa, e passa para vocês, né? Muito bem, gente. Acabou. Acabou. Que bom que vocês estão aqui até agora. Muito obrigada, né? E que amanhã a gente esteja aqui de novo, mostrando mais uma tela. Tem uma tela que recebeu um nome muito interessante, mas eu não vou contar hoje, não. Tem que treinar para falar aquele nome lá. Elas recebem nomes, né? Aquela que nós mostramos ontem não é a tela de São Francisco, ela se chama Passarinhos do Além. São Francisco está lá, mas a tela é dos passarinhos, Passarinhos do Além. A de amanhã que você vai mostrar essa aqui, que está mais ali? Você conta o nome do Espírito que batizou a tela, pelo menos, para o povo? Ou não? Deixa para amanhã também? Não, deixa para amanhã. Então deixa para amanhã, gente. É curiosidade. Então um beijo. Fiquem com Deus. E lá vai um beijo cheio de alegria para vocês. Guarda no coração com muito carinho. Lá vai. Vai com Deus. Beijinho. Até amanhã, se Deus quiser.